Você vai ouvir, a partir de agora, Liderança e Gestão. Olá a todos, eu sou o Pedro Rufino, da Universidade de Fortaleza, estudante da cadeira de Liderança e Gestão 2021.1, e eu estou aqui com o professor Edson Henrique. E, antes de tudo, eu gostaria que o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua história em relação à liderança, à gestão. Ok, é um prazer estar aqui. Pedro é um aluno que eu conheço de uma viagem internacional que ele fez pela Unifor, uma viagem muito legal, com conteúdo cultural e um conteúdo acadêmico. Nós fizemos visitas em empresas, etc. Foi bem legal. Meu nome é Edson Henriques Júnior, eu sou professor de liderança, tenho mais de 30 anos de carreira, minha graduação é em Tecnologia da Informação. Eu trabalhei algum tempo com TI, depois eu fui para gestão, para liderança. Eu fiz mestrado estrito sensu na San Diego State University. Eu fui full-time student, né? Dediquei um sabático de 4 anos na minha vida para só estudar. Foi quando eu tinha 30 e poucos anos. Eu fiz o meu mestrado em empreendedorismo com tese em cross-cultural leadership. O que é isso? É uma liderança entre diferentes culturas. O mentor da minha da minha tese de mestrado foi o Dr. Ken Blanchard, o autor do modelo de liderança situacional, que é a disciplina que eu ministro no programa de desenvolvimento de líderes da Unifor, né? Fui business developer dele muitos anos, e é um prazer sempre estar aqui, né, na Unifor, atendendo as demandas de vocês, de conteúdo, etc. Eu sou um apaixonado pela área, sou consultor de empresas também, tenho mais de 133 empresas no meu currículo, dou aula em 6 escolas internacionais fora do país, faço parte do conselho consultivo dos pacientes do Hospital Albert Einstein, faço parte do conselho do Invoz. O Invoz é uma empresa fundada pelo Dr. Osiris Silva, o cofundador da Embraer, com 90 anos de idade e trabalhando ainda forte pelo Brasil. Então, acho que eu dei um resumo rápido da minha jornada. Estou com 55 anos, muito feliz por seguir minha vocação, né? E agradeço a Deus por fazer o que eu amo. Todo dia eu estou apaixonado fazendo o que eu amo e o pessoal ainda me paga por isso. Olha que beleza, pessoal. Então, fica aqui o primeiro conselho. Vocês que estão fazendo liderança, gestão, vão ser administradores, escolham uma área, né, da paixão de vocês, que vocês nunca vão trabalhar na vida. Vão fazer sempre coisas maravilhosas, criar e trabalhar com gente, que é o mais motivador, né? Não tem incentivo maior do que trabalhar com o lado humano. Olha aí a pandemia mostrando isso para a gente, né? O quanto a gente sente falta da interação, da liderança e do desenvolvimento. E com esse finalzinho de frase, eu passo a bola para o Pedro. Nós estamos falando de pessoas, liderança, interação e etc. Estou à disposição aqui do Pedro para responder as perguntas, falar de liderança e ter uma manhã bem motivadora aqui com vocês. Pois não, Pedro? Certo, já que você citou a pandemia, né, o momento que a gente está passando, queria saber quais foram as maiores dificuldades sentidas por você ao liderar uma equipe ou uma empresa nesse contexto pandêmico que a gente está passando. Olha, excelente pergunta. Quando começou a pandemia, eu estava no fim de um projeto intenso que eu estava fazendo numa empresa da área de telecomunicações e informática, né? Tecnologia da informação, rede, etc. Uma empresa que me contratou para fazer desenvolvimento de liderança clássico, né? Uma empresa em crescimento, muito bem sucedida. E aí eu vou dar o exemplo de como é que nós sentimos o impacto. Bom, primeiro o isolamento, né? Então nós tivemos que ele, né, o gestor, o líder da empresa, do ponto de vista de negócio, teve que se reinventar e ele fez uma série de coisas. E nós não pudemos mais ter a nossa interação, né, vivencial, o que é muito rica. Então, qual foi um dos problemas? O primeiro problema é o seguinte: como é que eu monto um modelo, né? O desafio é esse: como é que eu monto um modelo de educação transmitindo todos os conceitos, todas as informações
que tem que ser conectado com a prática, porque é desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de liderança, nós estamos criando competências nas pessoas online. E aí, rapidamente, a gente fez, eu acho que a primeira fase de tudo, Pedro, quando acontece uma crise, é botar as pessoas-chave na mesa para conversar. Abrir o diálogo. Abrir o diálogo e pedir a opinião das pessoas, entender qual foi o impacto, o que está acontecendo. Depois de fazer um mapa preliminar da crise, né, porque a crise ela vai aumentando, nós caminhamos com soluções. Quais são as ideias quais são as soluções que vocês conseguem propor para conseguir passar a mensagem vivencial? E aí vieram diversas ideias, diversos pontos, e um deles eu migrei das minhas aulas aí na Unifor. O que eu fiz nas minhas aulas da Unifor, né? Logo no começo, pessoal, né, os professores, nossa, como é que a gente vai aprender a atenção do aluno 4 horas, 6 horas, 8 horas, você tem que aprender o Kahoot, tem que aprender o Mentimeter, tem que fazer dinâmicas e tal. Eu respeito todas essas opiniões e essas ferramentas tecnológicas, é claro que a gente absorveu alguma delas, mas principalmente no que eu pensei? Eu preciso trocar experiência. Eu preciso trocar experiência com esses meus alunos, porque além de eu declinar ou declarar o conteúdo e fazer uma dinâmica, um exercício, eu tenho que trocar experiências. E para trocar experiências, o que eu fiz? Eu fui para os meus clientes, né? Graças a Deus sou um consultor muito bem sucedido e tenho a porta aberta em todas as empresas que eu passei, e comecei a fazer convites, porque eles trabalharam comigo. Então, para cada um deles, eu peguei uma faceta de liderança que usava o modelo de liderança situacional e coloquei na sala de visita. Então, no meu curso, no meu curso NPDL, eles tinham valiosos depoimentos de líderes que respondiam às perguntas dos alunos alinhado com o conteúdo dos problemas que eles estavam vivendo. E os líderes transferindo essa experiência. Então, aqui, né, primeiro, diálogo aberto, desafiar o modelo, chamar as pessoas, interagir e, principalmente, fazer conexões com lições aprendidas para a vida do aluno. O que significa isso? Quando vinha um líder de empresa e colocava uma experiência, um aluno fazia uma pergunta, como é que eu posso fazer isso na minha vida, no meu projeto? Muitos alunos do aula na saúde também, o pessoal da saúde estava sofrendo. Eu tenho a vantagem de fazer parte do conselho consultivo do Einstein, né? Comecei a compartilhar algumas experiências. O Einstein, no começo da pandemia, fazia 5 reuniões de crise por dia. Era PDCA toda hora. Para você ver como é que era o momento era de aprendizado. E a gente caiu no incerto. Caímos numa caixa preta, a gente tem que se comunicar e falar o que está acontecendo. Então, eu consigo conectar tudo isso aqui, Pedro, com um modelo, que é o ciclo de Kolbe, que seus professores aí conhecem plenamente. Professor Júlio César, grande amigo, professor Ercília. O ciclo de Kolbe, você tem que ter uma experiência. Você apresenta o conceito e joga as pessoas na experiência concreta. Dessa experiência concreta vem a análise do que aconteceu. E uma coisa que eu falo muito para trabalhos em equipe, faça um debriefing estruturado. Vamos tirar a palavra debriefing em inglês. O que é o debriefing? É uma sessão de revisão de tudo o que ocorreu, tanto o que deu certo e tanto o que deu errado, entender quais são os aprendizados e transformar isso num procedimento, um roteiro para a próxima rodada. Então, as pessoas também esquecem do debriefing. Depois de fazer o brainstorming, né, o mineiro fala, toró de parpite, colocar as pessoas e bombardear de ideias, nós temos que ter uma saúde, um output, um instrumento vivo, real, de aplicação, para gerar nova experiência. Então, eu acho que eu fiz aí um desenho, né? Você trocando experiências. Então, eu fiz isso na empresa, fiz isso nas aulas, faço isso nas minhas reuniões de conselho, e aí o resto que a gente não pode gerenciar, que são coisas de interação, economia, o dano que o Covid fez na economia, e principalmente na área da saúde, é severo.
Eu faço parte dos grupos de transplantes de órgãos, né? Eu sou um transplantado de fígado feliz da vida, já fiz 6 anos de transplante, estou aqui radiante de vida e felicidade. O dano foi severo, né? Nós geramos um backlog, quer dizer, aumentamos a fila, mais 2, 3, 4 anos. Tem gente morrendo de transplante absurdo, 40%, 50% a mais. Cada 3 horas, todos os dias, morre um transplantado no Brasil por falta de órgão. Hoje, esse horário, esse tempo, está em 1,5. É mortal essa lesão da pandemia, é muito severa. Então, um monte de competência no desenvolvimento aterriza aqui, agora haja paciência, né? Eu estou vendo o pessoal muito cansado e sofrido, né? E perdendo gente. Muito difícil esse momento. Exige muito da pessoa continuar perseverando nesse momento e continuar tendo um alto nível de desempenho. Exato. Você falou que teve que testar novas ferramentas nesse momento. Após a virtualização das práticas do mercado, né, nesse momento que a gente está vivendo, qual foi as habilidades que você sentiu que adquiriu nesse período? Eu acho que, olha, para mexer com tecnologia, né, não adianta. É ler o manual de instrução. Né, a minha geração é papel. Né? A gente tem que se reinventar. Eu converso com meus colegas da minha idade, um ensinando para o outro. Mas, acima de tudo, o aprendizado vai ser fácil da ferramenta. Acima de tudo, tem que ter a vontade. Então, eu acho que, de novo, cai no autodesenvolvimento. Algumas pessoas colocam uma barreira. Isso não é da minha geração, não vou fazer assim, etc. E, olha, se eu pudesse compartilhar mais uma lição aqui com você, eu falo o seguinte: é só ler o manual de instrução e seguir o passo a passo. E aí, de novo, ciclo de Kolbe, né? Experimenta ver o que aconteceu até acertar. Na segunda, na terceira, você está craque. As ferramentas são bem fáceis. O que eu uso em aula, né, uma vez ou outra, é o Mentimeter. Né? A gente fez uma interação na saúde, a gente usa muito grupos de WhatsApp. No mesmo momento que eu estou em aula, e eu elejo líderes nos grupos, então eu vou acompanhando as conversas deles. E aí eu passo lição de casa entre uma semana e outra, e eu vejo eles conversando, eles fazendo reunião, conversando do tênis, do tema. Né? Então, o que eu vejo? O que surge aí? Criatividade. As ferramentas a gente conhece, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa as ferramentas de comunicação online, né? O Google Meet, o Teams, qualquer que for a plataforma, o Skype, que deixou de ser usado até, né? É o último da fila, mas a gente usa de vez em quando. Mas, acima de tudo, criatividade e manter a interação. E quanto mais interação e diálogo a gente conseguir manter conversando dos reais temas, e quando eu falo reais temas, tem que chamar a transparência, a sinceridade. Se não está entendendo, tem que falar que não está entendendo. Se tem dificuldade, tem que falar que tem dificuldade e pedir ajuda. Aí aterriza aí a humildade, né? A aprendizagem é humildade. Certo. Quais foram as principais vivências ou momentos que lhe ajudaram a desenvolver a sua autoliderança? Se em algum momento que você teve que tomar uma decisão difícil. Você diz na minha vida? Isso. Olha, eu posso dividir isso em capítulos, né? Eu acho que a gente veio à Terra para cumprir uma missão e ter uma jornada. Alguns dão mais ou menos importância para isso, alguns percebem isso em algum ponto da idade, e alguns nem percebem, mas isso que eu estou falando é irrelevante. Aquele que está percebendo que está numa jornada consegue responder sua pergunta com leveza e felicidade. E aí eu vou responder essa pergunta dividindo em rápidas fases da minha vida. Primeiro, logo no começo, né, da minha vida, eu tirei um brevet de piloto. Então, isso foi uma coisa de superação. Eu tinha 17 anos
Então, o medo da aviação, quer dizer, embora apaixonado por avião, mas você vai pilotar um avião, peraí, como é que é esse negócio? Então, você desenvolve uma série de habilidades quando você voa um avião pela primeira vez, voa solo, experimenta a liberdade, etc. É uma experiência muito gostosa. Logo depois, eu via de ter feito faculdade, graduação em tecnologia da informação pelo Mackenzie, adoro aquela escola, sou mackenzista. Aqui em São Paulo é muito forte isso. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi, depois de ter feito TI, estar trabalhando na área, já tendo meu lugar colocado, já sendo independente, ganhando meu dinheiro, tecnologia sempre pagou bem, tendo autonomia, etc. O próximo desafio foi: eu não quero tecnologia para minha vida, e mudei de área do zero. Fui ser consultor numa multinacional de consultoria. Aí depois, dentro da empresa, eu falei: poxa, eu acho que eu posso fazer isso sozinho. Com 29 anos, eu saí de novo do zero e quis criar uma empresa. E criei. E era chamado de louco por uns, que esse garoto de 29 anos vai ensinar como consultor, mas era chamado: poxa, que ato de valentia. Tive muitos aprendizados aí, principalmente da humildade. Porque logo no começo da minha vida, quando eu dei esse passo, ele foi bem sucedido. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu fiquei muito arrogante. Uhum. E eu tomei um tombo enorme. E aí eu tive uma lição de humildade que eu agradeço até hoje. Minha lição de humildade está lá nos 29, 30 anos. Outra, né, que eu aprendi, dando a cara para bater, foi fazer um mestrado lá fora. Tive que fazer TOEFL, GMAT, né? Fui sempre um dos 5% melhor da classe, né? Investi em mim, etc. Vivi fora, deixei minha vida aqui, né? Fiquei 4 anos. Isso foi um crescimento absurdo. Outro desafio, já formado, já bem sucedido, trabalhando, dando aula, sendo professor, foi a minha vivência na superação da vida, quando eu fui comunicado um câncer no fígado, me dando 2 meses de vida, e eu nunca achei que eu ia morrer. Eu lutei pela vida, fui transplantar, entrei na fila de transplante, saí 20 dias depois, apareceu um doador compatível, porque o meu critério de gravidade era altíssimo, chama critério médio, e eu fui transplantado. E aí, outra coisa que eu poderia dizer, que é a paixão que eu tenho por essa escola, é o seguinte: em 2016.2, eu recebo um telefonema do espaço, uma pessoa que nunca me conheceu, o coordenador Edmundo, me chama para dar aula aí na Unifor, que ele tinha tomado um cano de um professor. Ele falou se eu conhecia liderança, sabia de liderança, se eu podia dar aula. Eu falei: meu Deus do céu, claro que posso. E foi a primeira vez, depois da minha operação, que eu voltei a dar aula e vi os alunos me olhando. Então, eu me senti vivo de novo aí, trabalhando. Por isso, eu tenho uma conexão emocional enorme com essa escola. Por quê? Porque eu vi de volta a oportunidade de devolver o que Deus me deu. Porque conhecimento é uma quantidade de energia que não pertence ao indivíduo, é da humanidade. O indivíduo tem o conhecimento, ele tem que passar para frente. Eu fui um abençoado na vida. Ken Blanchard, trabalhei com Michael Porter, Dave Ulrich, Kathleen Clanter, Lawrence Gitman. Está cheio de gente que eu trabalhei, né? Presidentes de empresas. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que devolver isso para vocês. Então, eu acho que essa fase que eu estou vivendo, né, que eu soube analisar a minha vida, o que tem por trás dela? Coragem, protagonismo, não tenha medo da caixa do escuro, do cenário nunca navegado anteriormente por você, dificuldades, isso vai te fortalecer. Então, eu poderia dar outra lição para vocês, que é o seguinte: quando eu estava lá na minha luta do hospital, com a luta da rejeição, que é uma coisa seríssima, o corpo quer rejeitar o fígado, o órgão que você recebeu, e você luta para viver. No meu caso, foram 72 horas ininterruptas de dor, sem dormir, lutando para ter a vida de volta. Eu diria para você: todo mundo tem uma reserva de energia, que é o conhecimento, que é a curiosidade, né? que é o que continuar lutando. Isso é um reservatório ilimitado dentro de si, e que é só você explorar, como se fosse eu bater a estaca, estivesse escavando. Vamos lá na descoberta do túmulo do Tutankhamon, né? O Carter, o arqueólogo.
cavando, batendo, tentando, etc. Anos e anos, com a hora que ele fura, ele encontra o tesouro. É isso que existe dentro da gente. Essa perseverança e essa vontade de conquistar e continuar na persistência, você chega lá. Então, tudo isso são atributos de liderança. Eu estudei isso do ponto de vista científico, né, acadêmico, tem todos aí, você vê meu LinkedIn, ele intimida a pessoa, dá umas 20 páginas lá, assustador, só estudei. Agora, eu apliquei. E esses atributos de liderança, por exemplo, quando eu vejo um jovem como você, com vontade de aprender, um cara aplicado e tal, tá aí o motor que vai te levar para qualquer lugar que você quiser. Então, eu adoro alunos, eu gosto de ensinar. Quando eu vejo pessoas assim como você e todos quando eu vou aí na Uniflor, eu falo assim, olha que legal, olha a força olha a força da educação. Olha o que o conhecimento dá para essas pessoas. Repertório. Ué, por que uma pessoa tem medo? A pessoa tem medo porque não tem conteúdo, não vê opções, não tem informação, não tem conhecimento, né? Eu vi uma piadinha uma vez nesse negócio de Instagram, que a gente recebe muito, que tem uma pessoa caminhando com muita sede e tinha uma placa escrito H2O para a direita. E aí tá a outra estava escrita assim, água, H2O, 2 quilômetros à direita. E a outra estava escrito água à esquerda, né? 10 milhas. A pessoa virou à esquerda porque não sabia que H2O é água, né? Uhum. Então, você vê, um pedaço de conhecimento decidiu na vida dela uma orientação para rapidamente cair numa fonte d'água e nas milhas, que se ela pegasse o lado da esquerda, ela ia morrer no deserto. Então, você vê que um exemplo simples, está numa charge, né? Eu contei a charge, todo mundo já entendeu. Que a informação, a educação, o conhecimento te dá protagonismo para você conseguir as coisas que você quer na vida, seja ela o que você quiser. Então, quando eu me deparo com isso, eu vejo essas pessoas querendo obter isso. E se está na minha frente, o mínimo que eu posso fazer é me matar de trabalhar para oferecer isso para ela, porque foi dado para mim, por que eu não vou dar para o outro? Então, é um princípio e é um valor também, né, de uma lei moral, né, ajudar os outros. Não estou falando de religião, estou falando de universo, né, preservação, respeitar a natureza, evoluir. Então, não preciso nem entrar na religião para falar disso, é um princípio básico de evolução. Já que você falou do seu desenvolvimento, né, no campo de liderança, como sua personalidade e seus comportamentos você acha que agregam no momento de liderar um grupo, uma empresa, oferecer consultoria? Então, essa pergunta é uma pergunta capciosa. Por que é capciosa? Eu não sou adepto àquele ditado, não, o cara é um líder nato. Quer dizer que Deus olhou para você e falou assim, o Pedro vai ser líder. Disse, não, negativo. Do ponto de vista corporativo, obra, propósito, projeto, seja lá qual for, se aprende liderança. Por que se aprende liderança? Porque tem um negócio chamado ciência comportamental. E tem o autoconhecimento. Se você começar a entender como é que funcionam as peças da sua equipe, tiver um propósito que as pessoas estejam agregadas e lutam na mesma direção, você aprende, através da ciência comportamental, uma série de conceitos aplicáveis à liderança, à gestão, a essa coordenação de atividades para um bem comum. Agora, existem atributos de personalidade que contribuem para isso? Sim, existem. Por exemplo, a personalidade pode facilitar o caminho disso? Pode. Vamos supor que eu fosse um indivíduo altamente introvertido, mas brilhantemente engenhoso, que eu tivesse alguma barreira de comunicação, mas me comunicando de uma forma mais estruturada, tal, etc., eu consigo. Eu passo minha mensagem. E que eu não fosse muito adepto a dar o primeiro passo, mas uma vez que eu descobri, eu agarro aquele negócio com força. Eu não posso ser considerado uma pessoa que não saiba liderar. Agora, meu caminho é maior para eu aprender habilidades, né, conceitos,
práticas, técnicas, autoconhecimento, de que forma eu posso colocar isso num contexto de liderança e traçar um plano de desenvolvimento individual, um plano de desenvolvimento para mim, né? Para mim, né? Eu começo a disparar, pela minha iniciativa, um plano onde essas habilidades vão virar competências. Um conjunto de habilidades colocada, né, numa forma que atinge o objetivo é uma competência. Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que eu tenha habilidade numérica, né, a habilidade analítica e conhecimento de finanças. O que eu faço com isso? Se elas forem isoladas, eu não faço nada. O que você faz com a habilidade numérica? Eu faço conta rápida, de cabeça. O que você faz com a habilidade analítica? Eu consigo ler uma coisa com uma série de informações confusas e faço uma síntese. Você faz conhecimento financeiro? Eu entendo de que forma eu posso levar vantagem numa aplicação financeira. Isso aqui, financeiro é conhecimento, tá? Essas aqui são habilidades. Agora, eu posso juntar as três, essas habilidades numéricas, a habilidade de fazer análise, o conhecimento de finanças, e posso preparar, por exemplo, um demonstrativo de resultados. Eu posso preparar para você um estudo, um dossiê dizendo o quanto você vai ganhar e o que você tem que fazer com a expansão da fábrica na linha 3? Posso. Então, você está vendo que quando eu falo para vocês que você junta pólvora com gasolina e depois você tem que ter a comunicação, que é o tal dos soft skills, né, as habilidades gerenciais para impactar os outros, tudo isso se aprende. E coloco no modelo de competência. O que é o modelo de competência? Te coloco de controller da unidade B do processo que você alavancou. Aí você vai lá e fala assim, poxa, estou com dificuldade de comunicação. Legal, vamos entender a forma que se comunica, como comunica, vamos conversar com o grupo. Então, eu comecei a montar um pacote que é possível você aprender liderança, gestão, mas tem que fazer um monte de trabalhos individuais, né? Frentes de trabalho que se dialogam lá na frente para um modelo de competência. Aí eu falo assim, cara, chama o Pedrão, você quer expandir a fábrica? Ele faz os estudos para você. Chama ele, cara, o cara é um bicho. Mas ele faz isso, ele vai descobrir. Fica tranquilo que ele vai descobrir. Vamos conversar, passar o briefing para ele, muita comunicação, ele vai. Aí você vai entender, poxa, está faltando isso, ou naquilo, etc. E faz. Agora, eu dei um exemplo que é o do desenvolvimento. Vamos supor, né, que eu fosse um cara que tivesse mais pedacinhos de habilidades do que você nessa. Eu faria mais rápido? Faria. Mas você vai fazer também? Vai fazer também. Então, por isso que a gente fala que liderança e gestão se aprende. Autoconhecimento é importantíssimo por causa das habilidades gerenciais, os soft skills, as habilidades comportamentais. Liderança, comunicação, negociação, resolução de problemas, mapeamento de situações. Pede um mapa para as pessoas, você vai ver da mesma coisa, você vai ver o que vai vir. Uns 2 ou 3 vão fazer aquilo de uma forma brilhante, e o resto vai falar assim, cara, será que a gente não passou o mesmo briefing? Então, aquilo é percepção, é um atributo da personalidade, a persistência. Agora eu vou fazer uma coisa muito legal que conecta persistência com admiração de exemplos, conhecimento, professor. Eu tive um professor no meu mestrado, ele era vice-presidente da Solar Turbines. A Solar Turbines é dona da Caterpillar e fabrica unidades de geração de energia em plataformas petrolíferas. Ele falou assim, ele era um professor sensacional, eu tive aula dele como gestão da tecnologia e inovação. Ele falou assim, olha, eu vou pedir para vocês toda semana que vocês me escrevam um essay, um paper, sobre um desafio que eu vou botar aqui. Eu vou graduar isso de 1 a 5, mas eu gosto de ser surpreendido e posso dar a nota 6. E aí eu lutava que nem um louco para tirar o 6 e não conseguia. Aí ele conversou comigo e falou assim, olha, toda vez que você acabar uma coisa, você faz assim, o que todo mundo fez e eu vou fazer diferente que eles. Porque todo mundo vai fazer isso. O que eu posso fazer diferente? Aí ele me disse um ditado que eu nunca esqueci. A diferença do ordinário para o extraordinário é um pequeno extra.
Então, quando você acaba um trabalho, olha o atributo da personalidade em cima do paper. Peraí, eu acabei, agora eu vou perseverar mais, eu quero fazer diferente, eu quero ser o diferente. Eu quero fazer alguma coisa que ninguém pensou. Isso é da personalidade, porque o 5 já está satisfeito. E aí eu comecei a fazer esse, e ele soltou o ditado na aula que eu nunca esqueci. Ele falou assim, the difference between ordinary and extraordinary is a little extra. Né? Diferença, você que sabe inglês, a diferença do ordinário para o extraordinário é o pequeno extra. Então, o pequeno extra está na personalidade. Ela vai fazer você chegar mais rápido? Vai. O outro pode descobrir que ele tem que incorporar o extra? Pode. Então, ele deu um exemplo clássico. Você receber esse pedaço de conhecimento, você fala assim, opa, peraí, eu estou liderando esse negócio, a competição é gravíssima, né, gravíssima do ponto de vista de intensa, né, feroz, e nós estamos num desafio do meu negócio que tem que fazer coisa nova para sobreviver. Se eu fizer como todos, eu vou ser mais um. Então, o que eu vou fazer diferente? E colocar essa sementinha dentro da equipe, você vai ter uma equipe, começar a ter a pilha da equipe da alta performance, né? Que é o tal do Oceano Azul, que é um livro que eu recomendo. Você vai sair do Oceano Vermelho, você vai entregar o diferenciado. Isso está na personalidade. Depois vira a competência. E aí, com isso, você faz o quê? Determina um exemplo e fala assim, cara, quero fazer parte da equipe do Pedro. Mas cadê o Pedro? Cara, ou então o Pedro me chama, oi, aí, Edson, quer trabalhar comigo? Cara, vou correndo. Lembra aquele projeto que a gente fez? Foi sensacional. O que você tem aí? Entendeu? Então, está tudo na nossa mão e a gente não pode deixar, por confusão de conceitos, não entender que todo mundo pode ser esse cara excepcional. Ele pode demorar um pouquinho mais, ele dá mais 2 voltas na pista. Uma hora que ele dá a segunda, ele está no pole position. É essa que é a mensagem que eu quero passar com essa coisa do aprendizado, conhecimento, habilidades e principalmente essa. Se aprende liderança, né, de negócios, de grupos, de projetos, mesmo um projeto voluntário. Por que um projeto voluntário de vez em quando arrebenta, funciona? Porque todo mundo está engajado, vai fazer esse a mais todo dia, né? Sim. Então, eu gosto muito da ciência, aliás, eu estou em cima dela, né? Eu trabalho todo o dia em cima da ciência, e, acima de tudo, eu sei que o motor é o humano, é a personalidade, que pode ser um diferencial na chegada, mas que o indivíduo pode desenvolver, claro que sim. Você falou agora há pouco sobre colocar a sementinha em desenvolver uma equipe. Eu gostaria de saber como um líder pode preparar uma equipe ou uma empresa para lidar com as volatilidades do mercado. Poxa, essa é uma outra pergunta, e é uma pergunta de consultoria. Tem gente pagando dinheiro para ter essa resposta. Hein? Vou dar a resposta aqui, uma delas, de graça para vocês. Bom, vamos contextualizar. Mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você conhece isso super bem. Ou seja, nós não temos mais as respostas. Se eu não tenho a resposta, eu tenho que experimentar para tentar. Quando eu experimento, eu tenho uma resposta, eu tenho que ter uma capacidade analítica em cima dela e ter um mínimo de interpretação para que segundo passo dar que foi mais evolutivo que o primeiro. Então, é um ciclo de aprendizagem. Primeiro ponto. Requer o quê? Humildade. Então, esse líder não pode ser um líder arrogante, ele tem que ser um líder que é humilde. O que é humilde num projeto? Saber ouvir, saber escutar as pessoas, admitir que não tem todas as respostas e falar para todo mundo que vai construir as respostas compartilhadamente. Esse é um trato. Segundo, comunicação intensa, transparente, cristalina, falando as verdades, falando notícias impopulares, falando de problemas, dos reais problemas. Maturidade. Bom, você já viu que já começou a complicar. O que eu digo na próxima é o seguinte, se o mundo é VUCA, eu preciso dessa liderança, tudo é multidisciplinar, não existe mais nenhuma solução isolada. Quantas competências tem num carro hoje? 0. Tem tecnologia, tem a competência da automobilística por ela mesma na indústria. Está cheio de competência. Tudo aquilo é multidisciplinar. Um carro hoje 0 numa concessionária, ele está conectado em tudo. Ele tem as leituras, ele tem o GPS, ele tem sensor.
Você comprar um carro de 400 mil reais, você tem sensor para tudo que te bota dentro da faixa. Mantém a distância do carro da frente. Ele é multidisciplinar, para botar aquele pacote num simples carro, né? E eu coloquei o pacote, eu estou dando exemplo de carro, porque a coisa que ela continua com 4 rodas, e olha o que ela tem de atributo dentro de si. E as pessoas continuam se locomovendo por carro, que é o desafio da indústria, tem que parar de se comunicar de carro. Se você for pesquisar a Embraer, né, ela tem uma parceria com o Uber. O drone que leva pessoas funciona em energia elétrica. E ele está pronto, ele já está preparado. Daqui a 3, 4 anos, você vai pedir um Uber, vai baixar um negócio voando, você entra, você vai sozinho para outro lugar pelo ar. Já está feito isso. Então, você tem uma ideia que o pensamento já não quer nem transportar mais no carro, ele vai sair para fora. A matriz fóssil está acabando. Não tem que fazer carro mais a gasolina ou diesel, seja lá o que for. Então, com esse exemplo do cotidiano, e eu dei um exemplo que vai do carro até viajar pelo ar, eletronicamente, sem ninguém dentro, você entra nesse drone, já imaginou? E é absolutamente confiável. Ele já existe. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que se é multidisciplinar, a equipe tem que ser feita por função. O que é por função? Por expertise. E ela funciona e acaba a partir do momento que o projeto começa e é entregue. Então, se ela é multidisciplinar, você tem o quê? Diferentes personalidades, diferentes backgrounds, diferentes históricos, e você tem que botar todo mundo para conversar na mesma sala. Então, você tem que fazer um trato. Então, quais são as habilidades de gestão de equipe de alta performance? Primeiro, estabelecer o contrato de trabalho. Respeito, diálogo, transparência, notícias impopulares ou verdades difíceis são discutidas na mesa. Respeitar as habilidades individuais, entender como o processo de comunicação intenso pode ser feito ouvindo todos e a todo momento, deixando para trás algumas ideias e dizendo o porquê disso, para continuar com as pessoas engajadas. Outra, em alguns momentos do projeto, vamos por 8 pessoas, 3 pessoas estão tomando na frente e 5, 6 estão atrás. Não existe preferência, etc. Quem manda é a quantidade do volume produzido ou a prioridade do trabalho que tem que ser feito. Se é multidisciplinar, não posso fazer tudo do mesmo jeito, ele é em fases. Então, entender que esse revezamento não significa que a pessoa não está trabalhando, simplesmente não é o momento dela, e ela está ciente do que está acontecendo. Comunicação sempre, em todos os estágios do projeto. E outra, determinar os marcos, os milestones. Em cada marco desse, fazer um debriefing. Onde erramos, onde acertamos, o que temos que consertar, o que tem de personalidade, o que tem de agenda individual, e não abrir mão da Carta de Direitos da equipe. O que é a Carta de Direitos? Todo mundo aqui tem o direito de ser respeitado, ser ouvido, né? E compartilhar ideias e lutar pelos parâmetros do projeto. Custo, prazo, excelência, dar o máximo de si. Então, algumas regrinhas têm que ser estabelecidas. E aí depois desse primeira entrega, faz o debriefing e existe um crescimento enorme. Porque dentro do projeto as pessoas vão adquirir essa maturidade. A gente forma uma equipe agora, eu vi isso no Aprendiz, né? Fui conselheiro do Aprendiz, né? As pessoas deixavam de desafiar as outras para preservar o relacionamento e não faziam o que o líder pediu, e perdeu a prova. Então, a gente não pode deixar de lutar pelo desempenho e não estar falando com a pessoa, separar o pessoal do profissional na entrega da tarefa por tarefa. Então, eu não discuto com você, não, Pedro é um cara legal, não vou discutir, mas foi você que não entregou um material e arrastou toda a equipe. Isso tem que ser falado. Quando isso é falado, a equipe começa a subir na maturidade. Não preservar as pessoas, e sim preservar a execução. Agora, se não aconteceu, o que aconteceu, Pedro? Faltou comunicação, não tinha o processo padronizado, não era da minha área. Então, o problema não era o Pedro. O problema faltou comunicar que tinha um processo paralelo, não padronizado, ele não conseguiu fazer. Então, ele tentou e não teve acesso, sei lá, hierarquia, estrutura. Ué, como é que eu vou na área B? Poxa, então vamos colocar isso na mesa, porque eu sou o líder do seu projeto, quando você precisar, eu ligo para ele aqui, Zazão,
recebe o Pedro aí, meu membro de equipe aqui, ele precisa disso. Quando é que você pode abrigar? Pedrão, vai lá. Faltou comunicação e não é nada com o Pedro. Então, você entende que o debriefing, ele colabora porque ele vai separando o que é operacional, o que é processo e o que é pessoa. Ah, eu estou numa atividade que eu não gosto. Por que você não falou? O que você gosta? Eu gosto disso. Cara, vou te jogar lá agora. Vamos para lá. Começa agora. Essa é uma agenda individual. É só abrir. Agora, se viu um monte de coisa que eu falei, vai acontecer. Reestruturar o processo. Vai mexer na hierarquia das pessoas. Essa equipe tem que flutuar sem desrespeitar a hierarquia. Então, comunicação e protocolos é preciso. E todo mundo na mesma página. Né? O que eu vejo muito acontecendo? Monta uma intranet dizendo tudo o que está acontecendo a todo momento, para você não chegar de surpresa. Aí, por exemplo, você vai almoçar lá no restaurante da empresa, quando voltar a ter empresa, né? Estou brincando aqui com a pandemia, só para avisar um pouco a nossa realidade. Você vai estar pegando lá no bandejão sua comida, outro cara fala assim, cara, que legal, você vai na área amanhã, né? Pois é. Se não tem essa comunicação, como é que o cara ia saber? Então, você entende que começa um processo de maturidade coletiva. Na verdade, então, se você disparar vários processos desses na empresa, você vai estar mexendo na cultura organizacional e no DNA de liderança. Eu tenho uma historinha aqui. É trabalhoso pra caramba. Eu fiz isso minha vida inteira. Aliás, na minha aula do PDL, quem é que fala de alta performance para mim? Eu convivo com eles, eu faço parte, eu tenho um projeto com eles. Nada mais, nada menos que a Esquadrilha da Fumaça. Aparece um piloto lá, entendeu? E ele começa a falar dos atributos. Que funciona da mesma forma. Eles têm valores, atribuições, princípios, a importância do feedback. Feedback para eles é construtivo. A humildade, a confiança mútua. Quando desce um avião a 250, 300 por hora, com 1,5 metro de distância da asa, eu não posso olhar para você e falar assim, faz o seu que eu faço o meu. Eu já desço confiando, piamente. O que é que faz construir essa confiança mútua? Você está no avião todo lado, a gente vai virar na manobra, eu taco o manche para baixo e afundo o avião 300 por hora. Por que você não vai bater em mim? Por que eu confio em você? Se eu olhar para o lado, bateu. Como é que cria isso? Diálogo, humildade, treino, os princípios, né? Uma família, um grupo. Esquadrilhas são 120 pessoas, vão 7. Quer dizer, 14, porque cada um tem um backup. O resto é tudo pessoal. Apoio mecânico, institucional. Né? Então, é isso que a gente está falando de alta performance. É um outro projeto e material fascinante. Fiz isso muito na minha vida, continuo fazendo, adoro fazer esses projetos. Em 2020 eu fiz um enorme. Fiz um projeto desse enorme, numa empresa de educação que tem 300 mil alunos. Fiz com a liderança, 60 alunos. Estamos indo para a fase 2 agora. Tudo virtual, Pedro. Tudo virtual. Tem que preparar as ferramentas, a forma que dialoga, conectar isso com rituais. Né? É muito legal. Esse trabalho é muito legal e é o que faz a diferença nas empresas. Esse eu diria para você que é o meu principal trabalho no meu dia a dia. Além depois vem as aulas, etc., e alguma coisa de mentoria e os conselhos que eu trabalho. Mas esse trabalho é um trabalho lindo, lindo, lindo. E muito legal de fazer, porque as pessoas vão descobrindo e vão ficando mais motivadas, né? As frustrações viram energia de desenvolvimento, né? A agenda é aberta. Algumas peças caem no caminho, tá? Porque as pessoas não querem, mas realmente eu não quero estar aqui. Então, que legal. Descobrimos que você quer ir para outro lugar, vamos te ajudar. Essa que é a ideia. Muito bom. Qual o planejamento que você acha que um líder deve ter a curto e médio prazo no contexto da pandemia? Então, eu acho que essa era, e isso não vai mudar, ela projeta uma nova agenda de trabalho para a liderança. Eu vou falar alguns pontos aqui, não pretendo eliminar todos, mas vou falar os principais. Se não fizer isso aqui, não passa do ano que vem. Como líder, primeiro, humildade. Segundo, ao invés de comando e controle como estilo, como perfil, coordenação e mapeamento. A toda hora mapear e coordenar atividades.
Terceiro, comunicação intensa, coletiva e mano a mano, entendendo as necessidades individuais. Não existe mais curto, médio e longo prazo. Você pode fazer, deixa na estante para ver se ele bate com o que está acontecendo hoje. Leituras diárias. Leituras diárias. Determinar quais são os indicadores da sua trajetória. Aprender com o ontem. Incorporar hoje e amanhã é diferente dos 2 dias que eu falei aqui. Na quarta-feira você tem aprendizado da segunda e da terça. E isso, se estiver fazendo a mesma coisa, alguma coisa está errada. Outra, sempre comunicação e transparência e se mostrar disponível para ajudar. Outra, se aumentou a carga de trabalho, não aumentou? Tem que saber fazer planejamentos baseado na prioridade. Sabe aquela matriz clássica de urgente e importante? Sim. Todo mundo não percebe uma coisa aqui, que é urgente, né? Urgente, não urgente, importante, não importante. Urgência é uma questão temporal, perto do prazo ou longe do prazo. Importante é uma questão pessoal, que pode ser importante para mim, não é importante para você. Pronto. Então, ele tem que estabelecer os critérios de prioridade na importância das tarefas da liderança. Porque eu tenho minha agenda pessoal, eu tenho minha agenda coletiva. Se eu colocar todas as minhas atividades da agenda pessoal e não lidar para a coletiva, quem está certo? Porque é urgente e importante ou não importante é uma questão temporal. Planejamento é isso. Planejamento. Você fala para mim, Edson, eu não tenho tempo. Mentira. Mentira, eu não estou na sua prioridade. Todo mundo tem o mesmo tempo de programação. Você não me colocou na fila. Você não tem tempo porque eu sou o 15º e acabou o dia. As pessoas não têm tempo. As pessoas não têm você na prioridade. A gente está fazendo o que é prioridade. O que é prioridade? Nós temos que estabelecer o critério, porque minha cabeça é uma. Imagina a equipe de 12. Quantas prioridades existem? Minha prioridade é levar o filho na escola. Minha prioridade é dar remédio para um negócio. Minha prioridade é, entendeu? Diferente da sua. Eu não tenho filho, minha prioridade é fazer o projeto. E aí? Se a gente tem coletivo. Então, o que eu digo é o seguinte, no tocante do planejamento, essas atividades anteriores que eu falei, tem que ver como é que essa convivência existe negociando. Para negociar, tem que conversar. Para conversar, tem que abrir o diálogo. Então, uma outra agenda. Um outro item que vai na agenda da liderança é a política de portas abertas. Eu não posso sumir daqui e você fala comigo na quarta. E a terça? Perdi o dia inteiro? Não fiz algo? Esse dia não volta mais. Então, você entendeu o mindset? O mindset é todo mundo no mesmo propósito, vamos negociar, vamos entender o que é prioritário. E urgente e não urgente é questão de planejamento. Você não pode ter um almoço de 3 horas, você precisa dessas 2 horas para trabalhar. Come menos, prepara sua comida, faz alguma coisa. 1 hora é suficiente, mas não dá para você comer um parmegiana, ter sobremesa, banana split, cafezinho, 2 horas, que eu preciso dessa hora de trabalho, mas não é eu, é a equipe. Né? E 1 hora dá para comer bem, a gente está acelerado? Tá, mas, faz um lanchinho à tarde. Quer dizer, tudo exemplos que roubam. Nós temos ladrões do tempo. Vou ver isso na internet, começa a ver um, ver outro. Acabou o tempo de internet, cara, volta para o trabalho. Vou fazer pesquisa. Tá. Não tem fim pesquisa. Eu posso começar uma pesquisa hoje, no fim do ano ela está na metade, depende da profundidade que eu dou. Então, sempre alinhar a prioridade e o planejamento é isso. Lembra, tempo é uma programação, é um espaço. E tem horas definidas. Você tem que dormir 8, cara. Se você dormir 2, 3, eu vou ter um cara estragado aqui. Eu quero você saudável, feliz, tendo seu lazer, atendendo sua família, sua mulher. É um cara feliz, acima de tudo. Você tem que dormir, tem que descansar, fazer seu trabalho. Tudo isso é um espaço. E aí vamos estabelecer o critério e vamos negociar. Tem vezes que vai passar um pouquinho, tem vezes que vai ficar mais folgado, que é essa conversa que a liderança tem que ter hoje. Ela não tem. Então, eu falei algumas aqui, acho que já dá para ajudar bastante. Já, foi muito enriquecedor. Acho que a gente chegou ao final. Eu gostaria de agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo, esse espaço para estar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Pode me chamar sempre que precisar. Agradecer a Unifor, os professores Júlio César e Cília. Eu achei que esse momento foi bastante produtivo e
enriquecedor. Liderança e gestão.